Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos sacerdotes, queridos peregrinos, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, que estão aqui, os que estão em casa também, nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de comunicação. Esse terceiro domingo do tempo comum é também dedicado à Palavra de Deus. O Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, deixou-nos esta herança também de comemorarmos, de focarmos a Palavra de Deus nesse terceiro domingo. E é claro, dando sequência ao tempo comum, né, na igreja, que é o maior tempo, né, e já começar com esse toque, a Palavra de Deus. Ela é importante, ou se ela é importante, ela é essencial para despertar-nos para a fé e para sermos salvos. E a palavra é quem? É Cristo. Já ensinava também São Jerônimo: ignorar a Escritura é ignorar Cristo. Então, nós estamos aqui não para ignorar a Escritura, mas para acolher a Escritura, para acolher a palavra de Deus, para acolher a salvação. Por isso, em cada domingo, nós somos chamados a ir para a igreja, a ouvir a palavra, a aderir esta palavra que nós escutamos. E que bom que um dia ela foi pregada para nós, não é verdade? Que bom que um dia nós escutamos a palavra e fomos impactados por esta palavra e pudemos dar a nossa resposta à palavra, nos consagrando a Deus, nos envolvendo nas pastorais, nos envolvendo numa vida realmente de igreja, e da igreja para a sociedade, para o mundo, porque o mundo carece, não é, irmãos? Carece da palavra de Deus, carece da salvação,
carece de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo mudou, não é? Mas nós estamos ainda contemplando muitas trevas entre nós, sim ou não? Ainda contemplamos. E o Senhor, no anúncio do profeta Isaías, dizia ser luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E no início do ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez? Ele veio exatamente como luz. No decorrer do Evangelho, Ele se apresentou assim: eu sou a luz do mundo. Numa noite escura, ou numa noite de apagão que talvez você já tenha vivido, não é ruim, gente? Onde é que estão as coisas? Onde eu estou? Preciso da luz. Se a luz aqui neste mundo é necessária, a luz natural, quanto mais a luz espiritual. E era desta luz que o povo de Deus carecia. E o Senhor brilhou. E o Senhor veio até nós, nasceu, se encarnou, nosso Senhor Jesus Cristo. E interessante que logo no início do ministério público de Jesus, Ele já veio, já se apresentou, já deu todo o itinerário da sua vida. Normalmente, nos trabalhos escolares, a gente costuma fazer isso, nos mestrados, doutorados ou em algum trabalho escolar. A gente apresenta uma tese, aí tem uma antítese, não é? E depois vem a síntese. Jesus, logo de cara, já apresentou o que Ele queria de nós, o que Ele quer de nós. Conversão. O Senhor anunciou: convertei-vos. Nós, sacerdotes, consagrados que aqui estamos, você engajado na sua pastoral, na sua vida de igreja, você precisa de conversão? Nós precisamos de conversão? Seja qual for o ponto, meus irmãos, em que nós estamos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, olha, o homem velho agoniza, ele não morre, ele agoniza, ele está sempre incomodando a nossa vida. Por isso, meus irmãos, conversão sempre. Pense um pouquinho, pensemos um pouquinho, o que nós ainda precisamos mudar? Onde nós ainda precisamos de conversão? Precisamos ainda melhorar na vida de oração, na comunhão com Deus. O que nós precisamos ainda? O que nós precisamos ainda mudar? Quem está chegando agora, está começando a caminhada, a mudança costuma ser mais radical, Quer fazer de tudo. Eu me recordo que no início da caminhada, eu queria ir em todo que é grupo de oração. De segunda a domingo. Nossa, não foi assim com você? Sede de Deus, sede de conversão, sede de vida nova, essa sede, meus irmãos, que nós precisamos ter, de conversão, de vida nova, e façamos isso de todo o nosso coração, porque sem conversão não há salvação. E para haver conversão, é preciso anúncio da palavra. Então frequentemos sempre a Eucaristia, os grupos de oração, as pastorais, onde a palavra de Deus é proclamada, e que a palavra de Deus encontre um bom solo no nosso coração, e que nós possamos produzir frutos. Nosso Senhor anunciou, convertei-vos, anunciou a conversão, já disse logo então o que seria a sua vida, o que seria o seu ministério. Interessante, Ele não começou curando, Ele poderia ter começado curando, mas Ele começou anunciando o reino de Deus, a palavra, e consequentemente vieram as curas, os milagres, expulsou os demônios e tudo mais. Mas primeiro o anúncio da palavra, está entendendo? Acolha a palavra, acolhamos a palavra,
que nos chama hoje à conversão. E depois, ainda no início do ministério público de Nosso Senhor, o que Ele fez? Chamou os discípulos. Estavam lá pescando. Eu vos farei pescadores de homens. Está entendendo? O que Nosso Senhor quer de mim? O que Nosso Senhor quer de você? Conversão e seguimento. Conversão, seguimento, seguir os passos de Nosso Senhor e também imitá-lo. Apostolado. Meus irmãos, não deixemos, não percamos nunca isso na nossa vida, na nossa caminhada. Peçamos hoje, então, neste domingo da palavra, que nós sejamos batizados na palavra. Amém? Que a palavra de Deus realmente toque de novo o nosso coração e nos provoque conversão, seguimento e apostolado. Conversão, seguimento e apostolado. É isso que Nosso Senhor deseja de nós. Te convido a colocar a mão no seu coração por um instante e pedir essa graça a Nosso Senhor. Senhor, nesta Eucaristia, eu quero pedir ao Senhor um batismo na Tua palavra. Converte-me, Senhor. Muda, Senhor, o meu coração, a minha mentalidade, a minha vida. Senhor, nesse grau que eu alcancei, por misericórdia, no sacerdócio, na vida consagrada, mas eu preciso ainda de conversão. Senhor, toca-me, porque eu preciso ser mais do Senhor. Preciso ser mais orante. Preciso ser mais disciplinado. Preciso ser mais caridoso, mais comunitário, mais fraterno, mais desapegado das coisas deste mundo. Senhor, que a Tua palavra me toque mais uma vez, como tocou aquela multidão, aquele povo, como tocou os discípulos. E Senhor, eu quero também novamente Te escutar. O Senhor me chama hoje, segue-me. Senhor, eu quero Te seguir. Eu quero seguir os Teus passos, Senhor Jesus. Eu quero também ser luz neste mundo como o Senhor o foi. Senhor, ajuda-me, converte o meu coração. Eu quero Te seguir, Senhor Jesus, e quero também daqui para frente viver uma vida de mais intimidade contigo e de serviço ao Senhor, na pastoral, na paróquia, no grupo de oração, na sociedade, Senhor. Onde quer que nós estejamos, onde quer, Senhor, que estes filhos estejam, que eles sejam também luz, luz no Senhor. Obrigado, Senhor, por nos chamar à conversão, a Te seguir, a sermos também apóstolos, luzes neste mundo. Ajuda-nos a fazer tudo isso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.